A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Pádua Costa da comunidade Mariana Boa Semente. Com muita alegria, acolho a você que está conosco agora, a partir deste momento, através da Rádio Cultura de Quixadá, você que está nos ouvindo, nos vendo também através das redes sociais, você que nos ouve pela web rádio Jesus Misericordioso, seja muito bem acolhido, seja muito bem acolhida. É uma grande alegria estar com você para mais um encontro de direção espiritual com nada mais, nada menos do que São Francisco de Sales, grande doutor da Igreja, o Bispo de Genebra, que através do seu livro Filoteia, Introdução à Vida Devota, está nos ajudando neste caminho de crescimento na intimidade com Deus, numa vida dedicada a Deus, aberta ao amor de Deus, correspondendo ao amor de Deus para, claro, um dia, a partir desta amizade crescente, nos unirmos para sempre, definitivamente, na feliz eternidade a Deus. Você quer isso para a sua vida? Eu quero muito e tenho certeza que você também. Por isso nós estamos aqui juntos, lendo juntos, meditando juntos a riqueza deste livro. Já convido você a convidar outras pessoas. Está pela rádio? Liga, manda uma mensagem para alguém para sintonizar agora a Rádio Cultura, para estar conosco também na web rádio Jesus Misericordioso. Está pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Então, copia agora o link, isso, e leva aí para os seus grupos de WhatsApp, de família, de amigos e vai convidando outras pessoas. Aproveito e motivo a você, se não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve agora, se não segue ainda o nosso perfil, começa a fazer página, perfil, canal, Comunidade Mariana Boa Semente e venha se unir a nós nesse caminho de crescimento na vida com Deus e, consequentemente, na vida entre nós como irmãos, na nossa vida pessoal. É sempre bom e é a única maneira de encontrar felicidade é crescendo na relação com Deus. Hoje nós vamos iniciar, neste nosso quarto encontro, propriamente o livro Filoteia. Você já adquiriu o seu? Tem várias edições, é importante que você procure adquirir o quanto antes o seu. Faz isso aí nas boas livrarias, através dos meios virtuais, nas lojas físicas também. Introdução à Vida Devota, Filoteia, São Francisco de Sales. Já tivemos 3 encontros com a introdução do livro. Quem é São Francisco de Sales? Que livro é esse? E agora nós vamos, para valer, começar a leitura do livro, essa direção espiritual com São Francisco de Sales. Quem acompanhou os primeiros episódios, se você não fez isso, pode conferir a nossa playlist Direção Espiritual com São Francisco de Sales nas redes sociais e você vai correr atrás do prejuízo. Aqueles encontros que você não participou, você pode participar então. Mas se você estava conosco, você entendeu que o livro é dividido em partes e a primeira parte do livro nos leva a tomar uma decisão. Eu não quero viver no pecado, eu não quero viver longe de Deus, eu quero viver na união com Deus, na amizade com Deus. Você quer esta decisão firme no seu coração? Você já tem essa decisão e quer torná-la mais forte ainda, mais decidida, mais determinada? Está no lugar certo. Vamos pedir a ajuda deste grande diretor espiritual, São Francisco de Sales. Então, vamos começar a leitura. É a primeira parte do livro, é a parte 1, que nos leva exatamente a esta firme decisão pela amizade com Deus, por uma vida devota. São avisos e exercícios. Então, nós vamos fazer exercícios espirituais aqui também, olha que interessante, para conduzir uma alma, a minha, a sua, a de quem você convidar para fazer esse caminho, a alma que começa a sentir os primeiros desejos da vida devota. Sabe, quando começa a vir no nosso coração, eu quero ser mais próximo de Deus. Preciso mudar de vida. Tenho que me aproximar mais de Deus. Está começando a brotar isso no seu coração? A graça de Deus foi movendo você a ter essa percepção. É por isso que você está acompanhando este programa agora? Pois muito bem, é para você mesmo essa palavra. Eu quero que ela seja renovada cada dia também no meu coração. Então, é para uma alma que começa a sentir esses primeiros desejos da vida devota até possuir uma vontade resoluta, uma vontade
resolvida. A gente aqui no Nordeste usa muito essa expressão. Fulano é muito resolvido, né? Fulana é muito resolvida. É quando alguém é determinado, é determinada, para que possa sinceramente abraçá-la, abraçar esta vida de amizade com Deus. Então vamos lá. É o primeiro capítulo do livro, A Natureza da Devoção. Vamos entender o que é mesmo esta devoção, esta vida unida a Deus, dedicada a Deus. Você sabe, o livro é escrito como que falando para uma pessoa chamada Filoteia, que significa uma alma amiga de Deus que quer crescer na amizade com Deus. Então escuta São Francisco de Sales. Aspiras à devoção, Filoteia, porque a fé te ensina a ser esta uma virtude sumamente agradável à majestade divina. Deus se agrada quando eu e você queremos estar unidos a Ele, porque Ele nos ama. Mas como os pequenos erros em que se cai ao iniciar uma empresa vão crescendo, à medida que se progride e ao fim já se avultam de um modo quase irremediável, torna-se absolutamente necessário que, antes de tudo, procures saber o que seja a devoção. São Francisco de Sales está conversando conosco agora, está dizendo, olha, quando a gente começa alguma caminhada, algum empreendimento, algum projeto, se a gente não corrige alguma compreensão errada ali no início, aquele negócio vai aumentando e você vai caminhar cada vez mais de uma forma errada. Imagina que você vai fazendo um caminho e você não percebeu, mas está um pouquinho desviado da meta. Então você vai caminhando e vai se distanciando cada vez mais da meta aonde você quer chegar. Então, para isso, ele vai começar a nos ensinar o que é realmente uma vida devota, o que é uma vida realmente dedicada a Deus, unida a Deus. Então escuta aí o seu diretor espiritual. Existe, pois, uma só vocação verdadeira. Existe uma só devoção verdadeira. Então não existem várias devoções a Deus, várias dedicações de vida a Deus. Existe uma só devoção verdadeira. E existem muitas que são vãs e falsas. Então vamos aprender qual é a verdadeira, não é? É mister que saibas discernir uma das outras, para que não te deixes enganar e não te des a exercícios de uma devoção tola e supersticiosa. Olha lá, se vamos nos determinar a uma relação com Deus, que ela seja realmente a correta, a desejável, a adequada. Senão a gente vai se encher de alguns exercícios, de algumas práticas espirituais sem sentido, tolas. Vamos transformar a nossa relação com Deus em superstição e não é isso que eu quero, e eu tenho certeza que você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura também não quer isso. Você está pela internet nos acompanhando e quer uma relação verdadeira com Deus. Sim ou não? Escreve aí, eu quero uma relação autêntica com Deus. Escreve, eu quero uma relação verdadeira com Deus. Escreve mais assim, eu não quero superstição. Eu não quero uma relação tola com Deus. Vai escrevendo aí no seu caderninho de oração, vai interagindo conosco, porque isso ajuda a gente a ir entendendo. Então vamos lá. Continua São Francisco de Sales, vem agora com seus exemplos nos ajudar a entender. Um pintor, por nome Aurélio, ao debuxar seus painéis, costumava desenhar neles aquelas mulheres a quem consagrava estima e apreço. É este um emblema de como cada um se afigura e traça a devoção, empregando as cores que lhe sugerem as suas paixões e inclinações. Olha, preste atenção, porque às vezes a gente vai se relacionando com Deus do jeito que a gente acha que deve, criando um Deus, assim como o pintor, não é? Cria as suas obras do nosso jeito. E Deus não é do meu jeito, Deus não é do seu jeito. Deus é o que é. Então a gente não pode inventar o jeito de Deus, né? Fica muito atento a isso aí. Senão você vai criar uma relação com Deus baseada nas suas imaginações, né? Nas suas paixões. Vamos ouvir. Olha a riqueza do ensinamento.
Quem é dado ao jejum tem-se na conta de um homem devoto, quando é assíduo em jejuar, embora fomente em seu coração um ódio oculto. Olha lá. Olha que coisa importante. Escuta, você que está ouvindo pela rádio, preste atenção, você que está nos vendo, ouvindo pela internet. A gente pode pensar, uma pessoa jejuar é algo bom, agradável a Deus. Muito bem, de certa forma sim. Mas ele diz, tem gente que gosta desse tipo de prática, tem facilidade de jejuar e acha que só isso é suficiente, enquanto que ao mesmo tempo tem ódio no coração. Olha, tá vendo? Tem uma coisa aí que não está batendo, não é? Não é muito difícil perceber, mas acontece isso. E ao passo que não ousa umedecer a língua com umas gotas de vinho, ou mesmo com um pouco de água, receoso de não observar a virtude da temperança, não se faz escrúpulos de sorver em largos haustos tudo o que lhe insinuam a murmuração e a calúnia insaciável do sangue do próximo. Olha que palavra forte. A pessoa tem todo o cuidado para não beber, para até não beber água, né? Vinho nem água, para não quebrar aquela sua abstinência, aquela sua mortificação, para não ferir aquele seu sacrifício. Olha, fazer mortificações e sacrifícios são coisas boas, mas tem que ter coerência. Ele diz, a pessoa tem todo o cuidado de não molhar a língua com água, com vinho, mas usa a língua para falar mal das pessoas. Olha aí, onde é que está essa relação autêntica com Deus? Você está entendendo? Então vamos continuar ouvindo, porque é uma riqueza atrás da outra. Outro exemplo, uma mulher que recita diariamente um acervo de orações se considerará devota. É o seu caso? Você tem um livrinho, tem muitas orações? Sabe aquela pessoa que reza todo dia uma série de orações? Pois é, talvez seja o seu caso. Isso não é ruim, isso é uma coisa boa, mas não é isso que garante uma verdadeira relação com Deus, uma verdadeira devoção a Deus. Por quê? Olha, essa mesma mulher, escute, que recita uma série de orações e se considera devota por causa destes exercícios, ainda que fora deles, tanto em casa como alhures, desmande a língua em palavras coléricas, arrogantes e injuriosas. Colocou tudo a perder. Com a língua faz um monte de orações e com a mesma língua está dizendo palavras de raiva, palavras de arrogância, dizendo injúrias. Então, uma coisa não combina com a outra. Este alarga os cordões da bolsa pela sua consideração com os pobres. Olha, coisa boa. Dedicação aos pobres. Dá mais atenção. Mas cerra o coração ao amor do próximo, a quem não quer perdoar. Então, a pessoa, porque sabe que agrada a Deus, cuidar dos pobres, se dedicar aos pobres, faz isso e isso é bom, porém, ao mesmo tempo, não perdoa uma determinada pessoa ou várias pessoas. E aí? Onde está a relação autêntica com Deus? É a palavra de Deus. Quem diz que ama a Deus e não ama o irmão é mentiroso. Você está entendendo? Você que está nos acompanhando pela rádio, São Francisco de Sales está nos mostrando o que é uma verdadeira devoção. Ele começa mostrando o que não é devoção. O que não é devoção. Só jejuar não é devoção se isso não corresponde também à vida. Só repetir orações não é devoção a Deus se isso não corresponde a outras práticas de vida na relação com os irmãos. Só servir aos pobres não é devoção se eu não consigo perdoar a alguém. Veja como uma coisa é mais séria do que a gente pensa. Vamos continuar ouvindo o nosso diretor espiritual. Ele está conosco, é o nosso quarto encontro. Estamos sentados aqui com São Francisco de Sales. Ele está nos dando muitos ensinamentos. Escute. Aquele perdoa ao inimigo, mas satisfazer as dívidas é o que não faz
sem ser obrigado à força. Opa, olha aí, você vai para um lado, resolve uma coisa, mas fica faltando a outra. Ele traz agora o exemplo de alguém que é capaz de perdoar o inimigo, mas não paga suas contas. Olha aí a situação. Eu não guardo mágoa de ninguém, eu perdoo todas as pessoas. Problema, eu só devo a Deus e ao mundo. Tem pessoas que fazem contas sobre contas, espero que não seja o seu caso, e vai acumulando e não paga a ninguém, a não ser que seja obrigado. Uma pessoa assim não está tendo uma verdadeira relação de amor, de amizade com Deus. Está precisando melhorar e muito. Então, diz São Francisco de Sales, todas estas pessoas têm-se por muito devotas e são talvez tidas no mundo por tais. Quem olha assim, pensa que realmente é uma pessoa dedicada a Deus, conquanto realmente de modo algum o sejam. Indo os soldados de Saul à casa de Davi, vamos agora para exemplos bíblicos. Olha que iluminação, a inteligência deste grande santo. Indo os soldados de Saul à casa de Davi para prendê-lo, entreteve-os em conversa Micol, sua esposa, para ocultar-lhes a sua fuga. Mandou meter num leito uma estátua coberta com as roupas de Davi e com a cabeça envolta em pelos. Feito isso, disse aos soldados que o esposo estava enfermo e que presentemente estava dormindo. É esse o erro de muitos que aparentam um exterior muito devoto e são tidos por homens realmente espirituais, mas que, na verdade, não passam de uns fantasmas de devoção. Meu irmão, minha irmã, São Francisco está aqui nos fazendo entender que essa relação com Deus deve vir de dentro para fora. Então não é aquilo que a gente aparenta, não é o nosso exterior. Repetir orações, fazer jejum, ajudar os pobres, tudo isso é um transbordar de uma relação que deve partir de dentro. Senão pode ser só um disfarce, porque o seu coração pode estar longe de Deus. É aquela palavra que diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que Deus nos livre disso. Por isso que a gente está aqui para aprender a fazer direito esse caminho, Vamos agora ouvir sobre a verdadeira devoção. Olha que ensinamento. A verdadeira devoção, Filoteia, eu sou Filoteia, você também, pressupõe o amor de Deus. Ou melhor, ela mesma é o mais perfeito amor a Deus. A verdadeira devoção é o amor a Deus. Esse amor chama-se graça, porque adereça a nossa alma e a torna bela aos olhos de Deus. É a graça de Deus que vai embelezando a nossa alma, que vai nos atraindo a amar a Deus. Se nos dá força e vigor para praticar o bem, assume o nome de caridade. Eu devo almejar o amor, eu devo almejar a caridade. Caridade que é esse amor perfeito a Deus e, consequentemente, aos irmãos. E se nos faz praticar o bem frequente, pronta e cuidadosamente, chama-se devoção. E atinge, então, ao maior grau de perfeição. Vou esclarecê-lo com uma explicação tão simples quão natural. Então, a verdadeira devoção, este amor a Deus que me leva a amar aos irmãos, que me leva a praticar sempre o bem frequentemente e que parte dessa ação da graça de Deus em nós. E agora ele vai nos dar uma explicação bem natural e que vai nos ajudar a entender melhor ainda. Os avestruzes, você já viu algum avestruz na sua vida? Nem que seja em foto ou vídeo. Muito bem. Os avestruzes têm asas, mas nunca se elevam acima da terra. Você nunca viu aí um avestruz voando por aí, mas eles têm asas. O que é que isso tem a ver? As galinhas voam, mas têm um voo pesado e o levantam raras vezes e a pouca altura.
Galinha voa, né? Você já viu galinha voando? Mas aquele voozinho baixo, né? Aqui e acolá, dá aquela voadinha rasa, baixa e já está lá no chão de novo. Olha o contrário. O voo das águias, das pombas, das andorinhas é veloz e alto e quase contínuo. O que é que isso tem a ver? Veja, de modo semelhante, os pecadores são homens terrenos e vão se arrastando de contínuo à flor da terra. Você está entendendo? Quem vive no pecado é meio pesado. Tem asas para voar, mas não voa. É como um avestruz, é como uma galinha. Você tem vivido assim, como um avestruz, como uma galinha? Você tem asas, mas não voa no amor, na relação com Deus? Os justos, que são ainda imperfeitos, elevam-se para o céu pelas obras, mas fazem-no lenta e raramente, com uma espécie de peso no coração. Bom, o primeiro caso, ele está comparando, dá para a gente entender, com avestruzes. Pesado, nem sai do canto. Aquela pessoa que vive no pecado. Depois ele traz o exemplo de pessoas até corretas, mas que ainda não estão caminhando numa perfeição, numa relação mais forte com Deus. Então dá até umas subidinhas, né? Mas coisa muito baixa e logo está no chão de novo, as galinhas. São só as almas possuidoras de uma devoção sólida, isso que eu e você estamos buscando aqui, que, à semelhança das águias e das pombas, exalçam-se a Deus por um voo vivo, sublime e, por assim dizer, incansável. Olha lá, quem vive numa relação realmente verdadeira, amorosa com Deus, voa como as águias, voa como as pombas. Escreva aí se você quer. Eu quero voar como as pombas. Eu quero voar como as águias. Um voo alto, um voo vivo, um voo sublime, um voo incansável. Diga, eu não quero ter asas e não voar, viver no pecado como um avestruz. Eu não quero ser até uma pessoa boa, mas ainda sem uma intimidade com Deus, sem uma relação firme com Deus, dando um voozinho aqui e outro acolá, baixinho como uma galinha. Eu quero ter uma verdadeira relação com Deus, de intimidade com Deus, longe do pecado e toda no amor, para voar como as águias, como as pombas. Olha que coisa linda, gente. Numa palavra, a devoção não é nada mais do que uma agilidade e viveza espiritual da qual ou a caridade opera em nós ou nós mesmos, levados pela caridade, olha, o amor de Deus, a graça de Deus agindo em nós, nós entregues à graça de Deus, operamos todo o bem de que somos capazes. Você é capaz do bem. Você foi feita para o bem. E Deus dá a você, Deus dá a mim a graça necessária para praticarmos sempre o bem. Como Jesus passou a vida aqui fazendo bem, diz a palavra de Deus. Eu fui feito para isso e você também, meu irmão. Você, minha irmã, que está ouvindo agora a Rádio Cultura, você que está acompanhando a web rádio Jesus Misericordioso, você que está pela internet, escreva: eu nasci para o bem. Eu sou capaz do bem pela graça de Deus. Eu quero voar como as águias, eu quero voar como as pombas. Eu quero que o amor de Deus mova a minha vida. Vamos tomar essa decisão. Estamos quase no final deste nosso quarto encontro, mas ainda dá tempo da gente acolher mais tesouros. Vamos ouvir. A caridade nos faz observar todos os mandamentos de Deus sem exceção. Olha, você quer viver todos os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos sem exceção?
Deixe o próprio amor de Deus mover a sua vida. E a devoção faz com que os observemos com toda a diligência e fervor possíveis. É importante dizer que tem muita gente que vive os mandamentos, mas assim, não é? Arrastado, com medo do inferno, obrigado, injuriado, angustiado, amargurado. Não, isso não é verdadeira devoção a Deus. Não é cumprir os mandamentos porque é o jeito, né? Por amor, com fervor, com alegria, entendendo que aquilo é bom. Essa é a verdadeira devoção que eu quero e eu espero que você queira também. Todo aquele, portanto, que não cumpre os mandamentos de Deus não é justo e muito menos devoto. Olha, aqui já vai então uma referência. Tem algum mandamento que você não cumpre, dos 10 mandamentos? Então já está dito ali, você não é justo. Você não é devoto, você não é amigo de Deus. A gente vai vivendo como se aqueles mandamentos não tivessem tanta importância, né? É como as leis de trânsito, né? A gente acha que pode atravessar um sinal vermelho, a gente acha que pode ultrapassar um limite de velocidade e vai levando a vida assim. Olha lá, a gente faz isso com os mandamentos de Deus. Dessa forma, não somos justos, não estamos sendo devotos. Para se ser justo, é necessário que se tenha caridade. E para se ser devoto, é necessário ainda por cima que se pratique com fervor vivo e pronto todo o bem que se pode. Essa é a marca. Devoção não é conversa fiada. Devoção não é uma prática e outra ali que eu vou fazendo para dar satisfação a Deus, para dar satisfação às pessoas. É viver por amor a Deus, com fervor, aquilo que eu entendo que é vontade de Deus. Os mandamentos são claramente vontade de Deus. Fazer o bem é claramente vontade de Deus. Terminando então esse trecho de hoje. E como a devoção consiste essencialmente no amor acendrado, ela nos impele e incita não somente a observar os mandamentos da lei de Deus, pronta, ativa e diligentemente, mas também a praticar boas obras. Cumpro os mandamentos, pratico boas obras, que são apenas conselhos ou inspirações particulares. Vamos lá, um último exemplo para terminar o nosso encontro de hoje. Um homem ainda convalescente de uma enfermidade anda com um passo lento e só por necessidade, entendeu? Homem doente, pesado por causa da doença, ele anda bem devagar, né? E anda quando é o jeito de andar, quando não tem o que fazer. Assim, um pecador recém-convertido vai caminhando na senda da salvação devagar e arfando, só mesmo pela necessidade de obedecer aos mandamentos de Deus, até que se manifeste nele o espírito da piedade. Então sim, agora vai mudar. Não é porque começou uma conversão que já anda para lá, está pelejando para ficar bom numa doença, então ainda anda pesado, né? Anda quando é o jeito, porque é o jeito. Agora, depois que entra o espírito da piedade, da oração, da intimidade com Deus, agora é diferente. Como um homem sadio e robusto, caminha não só com alegria, como também envereda corajosamente pelos caminhos que parecem intransitáveis aos outros homens, para onde quer que a voz de Deus o chame. Já pelos conselhos evangélicos, castidade, pobreza e obediência, já pelas inspirações da graça. Por fim, a caridade e a devoção não diferem mais entre si do que o fogo da chama. Olha, caridade e devoção é como fogo e chama. Você não tem como diferenciar o que é fogo e o que é chama. Devoção é amor. Caridade significa amor. Devoção é amor. Amor a Deus. O amor que o próprio Deus coloca em nós. A caridade é o fogo espiritual da alma, o qual, quando se levanta em labaredas, tem o nome de devoção. Olha que lindo. Então, o que é a caridade? É o fogo espiritual da alma. E aí, as labaredas, aquilo que você vê acontecendo realmente, é a devoção. De sorte que a devoção nada acrescenta, por assim dizer, ao fogo da caridade, além dessa chama.
pela qual a caridade se mostra pronta, ativa e diligente na observância dos mandamentos de Deus e na prática dos conselhos e inspirações celestes. O amor em mim, o amor em você, o amor que o próprio Deus coloca em mim. E aí nós vamos entender que a gente precisa se abrir a este amor. Para se abrir a este amor não dá para ficar agarrado ao pecado. Para se abrir a este amor, a gente precisa se expor a este amor. E aí vem a proximidade com Deus, a oração. Só para você já ir caminhando nessa compreensão. E aí Deus realiza esta obra em nós e vai nos levando a viver os seus mandamentos, vai nos levando a praticar os seus conselhos, castidade, pobreza, obediência e a tudo mais que Ele vai nos inspirando no nosso dia a dia. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo. Meu irmão, minha irmã, este foi só o primeiro capítulo falando sobre o que é devoção. No nosso próximo encontro, a gente vai continuar falando sobre as propriedades e excelência da devoção. Uma grande riqueza espera por mim e espera por você. Rezemos um Pai Nosso pedindo que o nosso Deus nos encha com este amor que deve mover a nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, compartilhe esse conteúdo, faça com que outras pessoas venham para este encontro de direção espiritual conosco e a gente se encontra na nossa próxima oportunidade, se Deus quiser. Deus te abençoe. Maria lhe guarde. Tchau.